Olha nós aqui mais uma vez, Carralcast, o podcast da Influência Cristã, e é uma alegria poder estar mais uma vez aqui, conversando com você aí do outro lado da tela. Esse podcast, que é o podcast que fala sobre fé, propósito e cosmovisão. Mais um dia aqui gravando juntamente com meu parceiro Felipe Romero, e nós temos a alegria de estar aqui recebendo um convidado que vocês vão gostar muito de saber da história dele nessa noite, e tudo que ele tem feito aí no mundo do esporte, no mundo do futebol especificamente, mas daqui a pouquinho a gente fala o nome dele. Felipe? É isso aí, eu quero aproveitar para deixar aquele recado do nosso parceiro, né? Opa! A Wilave, Lavanderia Wilave, lá de São Vicente, na rua 11 de junho, número 96. Você sabe que roupa suja não se lava em casa, então leva lá na Wilave, que eles vão cuidar da tua roupa com carinho e muito cuidado. Ela vai vir cheirosa, limpinha e passada para tua mão. Então procura lá a Dona Carmen, a Aline. E se você falar que assistiu aqui no nosso programa, você vai ter um descontinho especial. Então vai lá na Wilave, na 11 de junho, no Shopping Itararé. É isso. E também aproveitar para pedir para você compartilhar, curtir, seguir as nossas redes sociais, porque isso faz com que a nossa mensagem se expanda, se espalhe cada vez mais e que outras pessoas conheçam não só o nosso programa, mas a Cristo também, né? Por meio da nossa mensagem, né, Alan? Com certeza, esse é o grande objetivo. O objetivo do Carralcast é inspirar você que está do outro lado aí nos assistindo com histórias inspiradoras, com histórias de fé, com histórias de pessoas que estão fazendo um trabalho relevante nas suas áreas de atuação. E o desejo nosso é que você seja inspirado, que você seja impactado e se posicione também aonde você está plantado, seja na educação, seja no esporte, seja no serviço público, seja na área da política, seja no ministério, aonde você estiver. A nossa ideia é que você seja inspirado e cause um impacto tão grande aonde você está, em nome de Jesus. Felipe, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui e já voltamos com Chama a vinheta. O nosso convidado. Roda a vinheta. De volta por aqui, nos estúdios DG Studio, Carralcast, o podcast da Influência Cristã. E Felipe, eu estou muito feliz que o convidado dessa noite tem uma história linda para compartilhar, um testemunho poderoso, e a gente está na expectativa de ouvir essa história e que as pessoas sejam impactadas. Com certeza. Ele também tem uma carreira, né? Uma carreira no mundo do futebol, tem uma carreira como jogador de futebol, como atleta profissional e agora como gestor, empresário, CEO. É um esporte que eu sou apaixonado, não mais do que a minha mulher, né? É minha esposa, mas eu sou apaixonado por futebol. Tenho acompanhado um pouco menos, mas eu tenho amigos também no mundo do futebol e tenho certeza que vai ser um papo muito bom e as pessoas vão ser edificadas por meio do testemunho e da vida de influência que o Bruno tem. Legal. Eu também sou apaixonado por futebol, já falamos aqui qual é o esporte, eu também sou apaixonado por futebol. Hoje não acompanho tanto como antes, mas ainda continuo ali, né, fazendo aquele meio campo de vez em quando, solta aqui, solta um pouquinho ali, né? A gente faz de vez em quando. Né? Mas vamos chamar ele aqui nessa noite. Seja bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo. É uma alegria ter você aqui no nosso estúdio, no Carralcast. Queria que você se sentisse à vontade aqui nessa noite para poder compartilhar um pouquinho da sua história de vida. Sabemos da sua conversão, conversando ali nos bastidores. Fique à vontade para se apresentar e falar um pouquinho aí. Bom, primeiro agradecer o convite. Confesso para vocês que esse é o podcast mais desafiador até o momento, né? A minha conversão ela é recente, então é sempre muito prazeroso, mas ao mesmo tempo difícil de falar, né? Porque me emociono muito para falar sobre minha conversão, sobre minha relação com Cristo. Então, estou muito feliz, agradeço o convite e espero que a minha mensagem, que a minha história possa realmente edificar e chegar aí no coração das pessoas, que realmente o que mais interessa e o mais importante desse mundo é realmente a nossa salvação. Que legal, é isso cara. Aí. A gente sabe que a gente estava conversando ali agora há pouco, que a tua conversão é recente, você comentou, mas e antes da sua conversão veio o futebol na sua vida. Como é que o futebol começou na sua vida? Seu pai jogou futebol também, profissionalmente? Eu brinco que eu nasci no futebol, né, cara? Meu pai foi um jogador que a gente fala de verdade, né? Jogou em grandes clubes. Meu pai é baiano, minha mãe é carioca, né? Eu nasci em Santos porque meu pai veio jogar em Santos em 83. Então foi um dos ídolos aqui do clube, né? O Santos estava muito tempo sem título, eles foram campeão em 84. Depois ele também teve uma bonita história como treinador na categoria de base. E eu já inserido naquele mundo, né, com a minha família, já vivendo futebol desde pequenininho, puxei também, né, o dom do meu pai e acabei tendo uma carreira como atleta.
entrei no Santos com 10 anos, saí com 21, né? Então tive toda uma formação ali, né? Como homem também dentro do Santos. E vivi muitas histórias, né? Muitas coisas boas, também ruins dentro do futebol, onde me formaram como homem, me formaram também como pessoa, né? E me deram, na verdade, a possibilidade de hoje também trabalhar no futebol e levar para os meninos, para os atletas que eu trabalho, para os atletas do clube, toda a minha história, os meus erros, né? Que eu cometi para que eles possam ter um caminho melhor na carreira como atleta e também terem um entendimento do quanto é importante você realmente estar no caminho certo. Sim, Legal. sim. Falando sobre futebol ainda, quais clubes você atuou aqui no Brasil? Você atuou fora do Brasil em algum momento? Como profissional, eu tive minha primeira experiência no Santos, né? Eu tive a oportunidade de jogar um jogo no Campeonato Brasileiro 2005, com 18 para 19 anos. Eu brinco que a minha estreia não foi a das mais fáceis, né? O Santos tinha perdido 7-1 do Corinthians, com certeza os torcedores que vão lembrar, e a minha estreia foi no jogo seguinte, estava perdendo de 3-0 do Inter, um jogador a menos, e eu entrei. Então ali foi a minha primeira oportunidade como profissional. Depois dali eu rodei por alguns clubes, Ituano, Polícia Jundiaí, CRB. Tive a oportunidade de jogar 2 anos na Romênia, né? A gente foi vice-campeão romeno no primeiro ano, jogamos Liga Europa no segundo ano. E com 30 para 31 anos eu decidi parar, depois de ter tido um convite de grandes amigos na época para me tornar sócio de uma empresa de gestão. Ali eu já enxerguei uma oportunidade de encerrar uma carreira que já estava indo do meio para o final, iniciar uma carreira que seria, de repente, uma carreira para minha vida toda, né? Então ali foi um momento que eu tive muita convicção, e Deus já me sustentou ali na minha decisão, com certeza, né? Porque a gente sabe quanto é difícil parar de jogar futebol, né? Uma carreira que você viveu desde pequenininho fazendo, e principalmente com clubes me ligando, com oportunidade de continuar jogando. E novo, mas né, também, novo, e realmente foi uma decisão ali que antes eu não entendia, hoje eu entendo, né? Da onde veio aquela convicção e a certeza de ter tomado aquela decisão. E o futebol a gente pode dizer que a carreira do atleta ela é curta, né? Em relação talvez a outras profissões. Isso também, eu acho que quando você decide parar é um impacto assim muito grande, né? Até por isso eu acredito que muitos dos atletas que param, dos jogadores que param, se mantêm no mundo do futebol. Seja como comentarista, ou gestor, né? Ou técnico, para fazer as licenças da CBF, tudo. Então, é tão apaixonante o esporte que é difícil você sair, né? É difícil, assim, porque infelizmente a grande maioria também não se prepara, né, para outros segmentos e tudo mais. E aí acaba que enxerga ali no futebol a vida dele, né? Oportunidade. Exatamente. No meu caso, assim, eu sempre fui um cara que, mesmo enquanto jogador, eu sempre procurei enxergar o meu futuro dentro da profissão, né? Então eu achava que de repente ia ser treinador, então sempre observava ali os treinadores. E nessa questão de gestor, mesmo jogando, eu prestava muita atenção nos empresários, né, nos presidentes, né, para poder realmente tentar me encaixar aonde eu me encaixaria melhor. E eu sempre coloquei na minha cabeça que ninguém pararia a minha carreira, que eu tomaria essa decisão, né? Sim. Porque eu sempre achei assim muito difícil os atletas que querem continuar jogando, que querem seguir a profissão e não tem clube, né? Não tem oportunidade. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que eu escolheria o momento certo de parar. Foi muito mais cedo do que eu imaginava, mas aí, como eu falei, ali realmente era um propósito, eu tive uma convicção muito grande. Os meus familiares, minha esposa, meu pai, assim, se assustaram com a minha decisão, né? Mas me apoiaram muito também, acho que isso foi fundamental. E dali pra cá, cara, as coisas foram acontecendo, né? Os caminhos foram, cada vez mais as portas foram se abrindo. E hoje, olhando para trás, realmente foi a melhor decisão aí que eu tomei na minha vida. Sim, você estava falando que você começou na base, né? No futebol, aqui no Santos mesmo, né? Sim. E eu acredito que tudo isso também tem a ver com as questões que são trabalhadas na base, né? Não só com relação ao futebol em si, mas formação também, questão da educação. Porque você falou que quando chegou ali aos seus 31 anos, né? 30 para 31, na verdade. Você já estava observando algumas pessoas que atuavam no futebol, mas não mais como atleta profissional, como empresário, gestores, né? Presidente de clube. Você já estava visualizando essas pessoas. E eu acredito que essa base de formação fez com que você enxergasse o além do campo, né? Faz sentido isso? Sem dúvida, faz total sentido, né? Acho que a minha oportunidade, na verdade a minha vivência dentro da categoria de base me formou como homem, né? Eu sempre falo assim, eu tive muitos momentos dentro do Santos, né? E momentos muito bons, mas também difíceis, ruins, porque eu entro no Santos com 10 anos, meu pai
trabalhava em outro clube. Depois de 3 anos, ele assume a categoria de base como treinador, numa categoria acima. Então, assim, eu sempre ouvi, tá aí porque é filho do treinador. E mal as pessoas sabiam que aquilo era pior pra mim, né? Era mais difícil ainda, né? Porque meu pai nunca se meteu, assim, em relação à negociação de contrato, onde as pessoas achavam que as portas pra mim se abriam dentro do Santos, era o contrário, era muito mais difícil. E mesmo assim, ainda consegui chegar no profissional ouvindo muita coisa. Mas aquilo, pra minha parte mental, enquanto formação de atleta, foi muito difícil, né? E aquilo foi me formando, né, cara? Foi me moldando realmente pra ser um atleta profissional de futebol. E mesmo assim, com todos os meus erros que eu cometi na minha carreira, eu enxergo, olho para trás e consigo ver uma carreira boa, né? Eu acho que eu ainda consegui jogar num nível ali satisfatório, né? É claro que eu tinha potencial para ter chegado muito mais longe e por erros próprios meus, né? Eu acabei não conseguindo, mas eu acho que ainda consegui ter uma boa carreira e principalmente ter uma boa escola para fazer o que eu faço hoje, né? Então eu sempre falo, eu joguei futebol realmente porque Deus queria me moldar para hoje estar fazendo o que eu faço. Fazendo hoje, exatamente. E aí, legal, né, o início de carreira, de trajetória. E aí, me conta o ponto em que você conheceu Jesus. Você comentou lá na sua adolescência. O Bruno antes de Jesus, já atleta profissional, que vivia ali os bastidores, também no campo, e o Bruno depois. É muito importante dizer que eu vivi na Ubanda, né, a minha infância, a minha juventude, né? Como eu falei, meu pai era baiano, então a gente vinha dessa cultura. E aquela vivência ali, ela sempre sentia que alguma coisa estava errada. As primeiras oportunidades que eu tive de ouvir a palavra sempre foi nos cultos pré-jogo, né? A gente sempre faz ali, os jogadores sempre faziam. E ali, por muitas das vezes, eu questionava, né? O irmão que estava levando a palavra naquele momento sobre a minha religião até então, né? E aí eu sempre via, falava, cara, tá certo, alguma coisa tá errada, alguma coisa me dizia que estava errado. Em 2016, Deus já fez um milagre na nossa família, né? Porque é muito difícil, a gente sabe o quanto é difícil uma família como um todo, né, se converter e ir pro caminho de Jesus. Ali a minha irmã, na época, se converteu, minha esposa teve uma experiência a tudo isso acontecer com a minha ida para a Romênia, que foi um testemunho dela, e aquilo tudo foi me abrindo os olhos, né? E aí, uma conversa íntima com a minha esposa, ela também vivia na Ubanda, uma conversa muito íntima, a gente tomou uma decisão naquele primeiro momento de nunca mais frequentar aquela religião e procurar saber mais, né? Conhecer mais sobre Jesus. E aí a gente volta, eu estava na Romênia na época, a gente volta para o Brasil, nós conhecemos a igreja presbiteriana de oração, onde a gente congrega hoje, e a gente, a partir dali, tomou uma decisão que era ali que a gente iria frequentar e se aproximar e tudo mais. Ali, a partir de um tempo, a gente resolveu fazer o curso de membros, né? Nos convertemos. Mas, como eu falei, a minha verdadeira conversão veio há 1 ano atrás, né? Para mim ainda é recente. Eu não consigo falar ainda. Eu vou tentar. Eu falei que ia ser muito desafiador para mim, porque realmente é muito recente, né? Sim. A minha relação mesmo, por mais que eu já conhecesse a verdade, já tinha escolhido o caminho, eu questionava muito porque eu não me sentia realmente convertido, né? E a gente sempre escuta, né? A conversão é do dia pra noite, você se converteu, amanhã você transformou, né? Não. E é um processo. É um processo, né? E esse processo pra mim foi bem dolorido, porque a minha esposa se converteu antes, né? A conversão verdadeira dela veio antes, e ela me cobrava muito e tinha uma luta espiritual muito grande, né? E hoje eu entendo, né? A luta como foi. Mas no ano passado eu tomei realmente primeira decisão, né? Eu orava muito pra Deus, falava, não é possível, será que eu não sou escolhido, né? Porque alguma coisa não vai, né? Ao mesmo tempo que eu tinha momentos próximos, eu me afastava muito fácil, né? E aquilo me incomodava, porque eu sabia onde era o caminho, mas eu não conseguia estar ali. Sim. Era um conflito muito grande, só eu mesmo que sentia isso. E aí eu comecei a orar muito pra Deus, falei, fala comigo, preciso saber, cara. Preciso realmente ter uma resposta. Se realmente é esse o caminho que eu tenho que seguir. Se você realmente me aceita, né, na verdade. Não eu já aceitei, mas se você me aceita, era um conflito que eu achava. Mas eu mal sabia que precisava eu realmente, né, tomar o primeiro passo. Sim. E antes dele falar comigo, dele me responder diretamente, eu comecei a mudar algumas coisas que eu precisava mudar.
por conta própria. Falei, se é isso que o senhor quer, eu vou fazer. Mas eu preciso que o senhor fale comigo. E aí ele falou. Né? E aí, quando ele falou, realmente, ali selou. Ali realmente foi... E aí ele falou de forma muito clara, né? Como eu falei, hoje eu sou o CEO do Cianorte. Né? Se você pegar e parar para analisar como um todo, você ver um grupo coreano investir dinheiro numa cidade de 85 mil habitantes, num clube do futebol brasileiro, é praticamente impossível. Sim. A minha relação com o Cianorte, ela já tinha acontecido há anos atrás. E, novamente, Deus me colocou naquela cidade. Cianorte, eu acho que é uma cidade que eu nunca vi igual. Onde você anda tem placa de Jesus na cidade. Legal. Leia a Bíblia, só fala disso. E aquilo, assim, eu não entendi ainda, né? E naquele momento, realmente, quando eu resolvi mudar algumas coisas que precisavam mudar e orar de verdade, pedindo para ele falar comigo, as coisas foram clareando. E um dia eu estava na academia, em Cianorte, e aí, numa sala de spinning lá, fui pedalar antes, e eu pedindo para ele falar comigo, né, diariamente. E aí tava numa sala de spinning, só eu, e entrou uma menina. Ela foi no outro lado, assim, na bicicleta mais longe, a sala toda escura. E eu tava ali pedalando tranquilo com meu fone, escutando meu louvor. E do nada ela viu, e eu tô vendo aqui do meu lado alguém mexer. Eu falei, pode falar. Ela falou, posso falar com você? Eu falei, pode. Ela, me desculpa, me sinto até mal, mas o Espírito Santo tá me incomodando muito para falar. Eu falei, pode falar. Ela falou, ó, aí... São as coisas que Deus faz, né? Deus faz, para confirmar algumas questões que nós fazemos, né? Alguns questionamentos que nós temos. E aí ele falou diretamente, ela falou, né? Falou, Deus está pedindo para te falar que o seu propósito nessa cidade é muito maior do que você imagina. E falou muitas coisas assim que só eu realmente tinha que ouvir, né? E ali foi o carimbo, né? Ali para mim realmente foi a minha verdadeira conversão, porque ele me respondeu exatamente da maneira que eu nunca imaginaria ser possível, né? Numa sala, numa academia, numa pessoa que nunca me viu na vida, sabia que nem na cidade eu era, né? E ela falou, seu propósito é muito maior, pediu para mim conversar, né? E ela falou assim, o dom da tua palavra, o dom da forma que você fala, né? Porque hoje eu tenho um trabalho muito forte na rede social em relação ao esporte, principalmente a iniciação na base, né? Muitas famílias me seguem, me escutam, né? Sobre isso, e ela falou, o dom que você tem para falar, a verdade que você transmite, que as pessoas acreditam, vai ser usada para o propósito dele, né? Sim. Eu ainda não consigo, né? Porque é muito recente, né? Me emociona muito, mas eu tenho certeza que o propósito é grande. E tá acontecendo já, né? Tá acontecendo. Esse é o primeiro momento, né? Que eu tô assim abrindo meu testemunho, mas eu tenho certeza que eu vou ter muitas histórias aí para contar. Não tenho dúvida. E hoje eu entendo que de nada serve se a gente não tiver com Cristo. Exatamente. Você estava falando aí, dentro desse contexto do teu encontro com Cristo, né, desse posicionamento agora, mas momentos antes você estava falando, minha carreira foi sólida e tal, satisfatória, acho que foi essa palavra que você usou, mas poderia ter sido talvez melhor se não fosse alguns erros meus e tal. Esses erros têm a ver com o Bruno antes de Jesus, sem ter a verdade? Tem a ver? Todos, assim, a gente sabe que depois que você realmente segue o caminho, né, que você tem um entendimento, tem uma aproximação, tem uma verdadeira relação com Cristo, tudo muda. Sim. Realmente muda. Né? A forma de enxergar a vida, a forma de enxergar a família. Mas os meus erros como profissional, eles foram mais em relação mesmo à profissão. Alimentação, falta de cuidado, falta de treino. Eu era um jogador que tinha muita qualidade técnica, mas fisicamente tinha as minhas limitações. Mas a gente sabe que quando você toma as decisões baseado no que você humanamente pensa, o seu caminho nunca vai de acordo com o que realmente tem que ir, né? Hoje, tudo que a gente vai fazer, a gente coloca em oração, a gente pede direção a Deus e Ele sempre nos direciona. Então é claro que eu não tenho como não relacionar a minha vida antes de Cristo e depois da minha verdadeira conversão. Tudo muda, transforma realmente a forma de você enxergar, né? Mas o que eu levo sempre para os atletas é em relação também à área esportiva. Né? Você precisa sempre fazer algo a mais. Eu acho que na vida como um todo, né? Sim. Acho que você quer chegar longe, se você quer realmente se tornar uma pessoa, uma referência no que você faz, você precisa dar um pouco a mais. Tem que ir além, né? Na Exato. verdade, eu te conheci, o teu trabalho, e você também por esse trabalho na internet, né? Eu vi que você falava de futebol, mas eu vi que você também ensinava princípios e valores para sua audiência. E aquilo ali me chamou a atenção, tanto é que
Hoje você está aqui Sim, compartilhando com o Felipe. Eu falei, pô, não é só alguém que trabalha com futebol. É alguém que também está semeando princípios e valores. E eu, lógico, entendi quais eram esses princípios e valores que estavam por trás da tua mensagem, né? Eu falei, poxa, que legal, né? E assim como quase todos os meninos dessa nação, né, Felipe? Como eu, como o Felipe, como tantos outros também já sonhou ser um atleta de futebol. Eu também tive meu momento de ser atleta de futebol. Passei ali 3 meses no Santos. Tem uma história legal depois para contar também. Tem uma história também. Não cheguei nem perto da tua história no mundo do futebol, como tantos outros meninos. Mas a maioria dos meninos ainda no Brasil sonham em ser jogador de futebol. Sim. E hoje, mais do que nunca, o mundo do futebol é muito melhor no quesito de estrutura, de finanças, do que na nossa época. Eu sou de 81, né? Então, é bem diferente. E por trás disso também cria-se muitas expectativas da família, dos pais, de tudo que está em torno ali, para que aquela criança, aquele garoto dê certo. Por quê? Porque talvez aquela criança dando certo vai mudar a história da família, né? Sim, Como acontece. Tem várias histórias assim. E eu vi você falando algumas vezes, e estou trazendo esse ponto aqui porque eu queria perguntar para ti, como que você, né, lida com essa situação da família, com o pai, a mãe, que coloca toda a sua expectativa no filho, na carreira, e às vezes transforma isso numa pressão na cabeça da criança para que ela dê certo e dê o resultado que os pais esperam. Até porque, desculpa te cortar, já presenciei famílias que se mudam de outras cidades comum, por conta do filho que está aqui na base do Santos. Eu já peguei um Uber com um rapaz uma vez, faz alguns anos já, que eles vieram, acho que de Brasília, algum lugar assim, porque o filho dele veio para a base do Santos. Então, é essa expectativa, né? Isso aí é o que mais acontece. Até não sei se vocês viram o post do Estevão para os pais, né? Falando sobre isso, que os pais se mudaram, que o pai mudou a vida dele inteira tal, e que se não fosse os pais ele não teria virado o que ele virou, e coloca isso como algo muito positivo. E eu acho, assim, o que o pai fez, de abdicar a vida da família dele, né? Dele com a esposa, em prol de um sonho do filho, realmente é muito bonito, né? Só que o Estevão é um menino extremamente fora de série. Então, assim, eu não sou contra uma mudança, né, para um garoto do nível do Estevão. Sim. Agora, infelizmente, é a grande minoria que vai virar jogador profissional. Se a gente falar em proporção, em percentual, é 1%. Até menos. Então, a gente vê hoje, infelizmente, um mercado muito precoce, por culpa de todos os dirigentes de clube, dos empresários, eu me incluo nisso, desse sistema todo que foi criado. Sim. Então hoje a gente está dentro de uma categoria de base onde o menino de sub-9, sub-8, sub-7, sub-11, dessa iniciação que a gente chama, já são cobrados por resultado. Isso não só em clube grande, isso em projetos, e a gente vive isso na pele. Inacreditável a forma que é. Pais brigando na arquibancada, de meninos de 7, 8, 9, 10 anos em projetos, nem em clube grande está o filho. Xingando o filho. Uma loucura. Porque o menino é federado, acham que o menino já é jogador, assim, longe. Nem o menino que tá no time grande é jogador ainda. Então é um sistema muito difícil, e é isso que eu levo na internet, né? Eu acho que é por isso que Deus tem cada vez mais levado a minha palavra, para poder tentar ajudar essas famílias. Eu acho que esse é um dos meus grandes propósitos, porque muita gente tem vergonha ou tem medo de falar. Sim. E, como eu falei, são famílias realmente mudando de cidade, por conta de garotos de 7, 8, 9 anos, sem estrutura nenhuma, largando emprego, com a promessa, de repente, de um empresário que nunca deu um chute na bola e que não sabe, que vai ajudar a família, que vai bancar. Só que passa 2, 3 anos, esse menino oscila, ele vira reserva, ou ele já não é mais aquele destaque, esse rapaz, esse empresário ou investidor pensava, e ele simplesmente para de ajudar, para de pagar. Sim. E essa família se vê lá no momento de desespero, porque financeiramente é uma família que de repente era organizada, passa a estar em dificuldade, e essa criança, esse pré-adolescente ou esse adolescente que sabe que toda mudança que a família fez, que toda a dificuldade financeira que está se passando naquele momento é por culpa dele. Sim. E ele sabe disso. Mentalmente, né? Fora que nos jogos, ele sabe que se ele não jogar bem, se ele não render, ele não vai conseguir sustentar a família. Então é uma troca é uma inversão de valores. A gente vê crianças mandando em casa. Porque Sim. um pai, uma mãe que é sustentado por um filho de 10, 11, 12, 13 anos, esse pai nem consegue ser pai.
que ele não consegue mandar da mesma maneira porque sabe que o filho sustenta. Então, uma relação muito difícil. E é o que eu falo hoje. Eu acho que nosso papel como agente, como empresário desses pais é só educação. Eu falo para todos eles, inclusive para parceiros que trabalham com futebol. A gente não consegue e não pode ser empresário de uma criança de 10 a 14 anos, de 7 anos. Não existe empresário para essa idade. Sim. O que eu posso fazer para um menino desse como empresário? Nada. Tirando, de repente, o Calma Basile, que tem uma imagem que tem que ser cuidada, porque realmente é uma exposição muito grande. O que a gente tem para fazer é dar carinho e cuidar. E educar os pais, para que eles tenham calma. Porque da mesma maneira que pro Cauã não é certeza nenhuma dele virar jogador profissional de sucesso, tem toda uma história para percorrer, nem pros outros é. Sim. Nem aquele que tá no Corinthians, ou no Santos, ou no Palmeiras, no Flamengo, e nem o que tá no projeto. E a gente sabe que quem cuida disso tudo, cada um tem um propósito. Né? Então realmente é um mundo que tá muito grave, tá muito sério. Sim. E eu tento de alguma maneira levar uma verdade que eu acredito, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de calma. Sim. Então eu já vi várias famílias que me agradeceram por não ter tomado essa decisão. Né? Meninos de 9, 10 anos que têm convites de grandes clubes e o pai segurou até 14 e deu certo, até 13. Né? Para de repente fazer essa mudança de uma forma mais organizada. Claro. Volto a repetir, eu não sou contra a mudança, mas desde que seja feita de forma organizada, sem riscos. Até porque não se trata só de uma mudança de localidade geográfica. É uma mudança no todo. Da vida toda. É a escola, é o círculo de amigos que a criança tinha. Tem irmãos, né? Irmãos, os vínculos familiares, os vínculos locais. Rede de apoio. Rede de apoio. É o pai que às vezes tem que largar o trabalho, a carreira que ele tinha lá, para poder ir para uma nova cidade para se dedicar à vida do filho. Então, não se trata só de uma mudança geográfica, é uma mudança de modo geral. Total. E essa, na verdade, é uma cultura que ela está instalada no meio falando do futebol há muitos anos, e que agora ela, na verdade, ficou ainda mais forte e mais poderosa. Por quê? Porque o futebol sempre foi um esporte de muito rentável, né? Quando alguém acerta, quando alguém dá certo, ele muda de verdade a história da pessoa, a história de todo mundo que está em volta daquela pessoa. Mas isso é a minoria da minoria. Então, infelizmente. Tem um glamour por trás aí, né? É um sonho, né? Assim, é o que eu falo, são famílias humildes que vê um garoto com potencial e já acha que ele vai ser o Neymar. E a gente sabe o quão difícil é chegar nesse nível de jogador que realmente muda todo um contexto familiar. Existe? Sim, lógico que existe. Realmente o futebol proporciona isso, mas é pra minoria da minoria. Sim. Né? Se você falar jogadores aí que jogam Série B do brasileiro pra baixo, não consegue mudar o contexto familiar inteiro. Né? Então é muito difícil. A categoria de base de um time grande, o que são? O que resume uma categoria de base? Vamos falar ali em 10 anos de projeto no São Paulo, no Santos, no time grande de forma geral. São 150, 200, 300, eu não sei a conta exata de meninos que vão passar para 4, 5 virar. Isso mesmo. Tu entende a máquina? Por isso que para virar, que eu digo, dentro desse próprio clube. Isso. E depois esses meninos vão estar jogados no mercado e vão entrar no momento da carreira que é a mais difícil, que chama transição da base profissional. Existe uma janela desse tamanho, um buraco, onde a maioria cai nesse buraco e não consegue mais, porque não tem ninguém para ajudar. Então, porque entra num sistema que o time que poderia pegar, de repente, um garoto desse formado em base de time grande, ele quer um jogador mais experiente, porque é uma divisão, por exemplo, que eu jogo hoje. Sim. O treinador ele não quer um menino jovem, uma aposta, ele quer o experiente. E esse menino que foi base no time grande a vida inteira, ele fica sem opção, sem clube. E muitos dele não conseguem sair dela. Tem alguns que conseguem, porque tem qualidade e que entendem esse processo. Porque muitos desses já só de sair do time grande e não virar no profissional já é frustrado. Já se sente mal, já não consegue nunca mais readquirir confiança. Sendo que a carreira dele está só iniciando. Ele tem todo um caminho pela frente, mas ele precisa acreditar nisso de verdade. O pai e a mãe, a família em volta, que viveu uma base de time grande o tempo inteiro com esse menino, já passa a desacreditar dele. A relação familiar já fica conturbada, porque peraí, aquele garoto que eu achava que ia ser que ia jogar no Real Madrid, agora está jogando no Cianorte? Não. Desgastou tudo. Sim. Então, assim, é muito difícil. E hoje, a gente vê captadores de grandes clubes indo em competições para captar menino de 7, 8 anos. Então esses caras chegam fazendo o trabalho deles, tá? Eles não estão errados. Sim. Errado é o sistema. Vem lá de cima. Para deixar isso bem claro. Então eles vão buscar meninos de 7, 8 anos, eles chegam para os pais e falam, olha, o Flamengo está interessado no seu filho. A gente quer avaliar ele.
tá bom? O teste é na semana que vem. Você se vira pra chegar, meu amigo. Sim. Isso mesmo. Aí o pai começa a fazer vaquinha, começa a pedir pra um, faz dívida pra ir lá fazer teste com o menino de 7 anos. Só que ele tá esquecendo que ele vai ter que mudar a família inteira, vai ter que morar no Rio de Janeiro. Só pensa na hora, né? Não pensa... E de repente esse garoto, com 3 anos, ele tá dispensado. E olha o tanto de coisa que precisou ser feito para daqui a 3 anos Porque, talvez não estar mais naquilo. Porque hoje você vê lista de dispensa todos os anos. Sim. Desde o sub-7. Quanto de garotos que passam nos times, nas bases do time, como você falou, o número é bem pequeno dos que ficam, que vingam pro futebol mesmo, é muito pequeno. Eu lembro hoje, como hoje, fiquei acho que 3 meses aí na base do Santos aí, ficou 3, eu acho, foi muito, foi uns 60 embora de uma vez só. É muito difícil. Colocaram o pilotão assim, fica só 3. E isso difícil. Acontece mesmo. Porque é o mercado. É assim, aqueles profissionais que ali estão, eles vão querer olhar os melhores daquele momento. Né? E de repente, a oscilação, a maturação que esses garotos têm, física também, isso tudo leva em conta. Então, às vezes, o garoto que fica nem é melhor do garoto que foi embora, mas naquele momento ele entregava mais resultado, que hoje é o resultado que conta. E às vezes aquele garoto que foi embora já tinha mudado toda uma rotina familiar e ali a depressão vem, o pai financeiramente tem problema, o empresário largou, ele nunca mais consegue retomar. E o maior problema que eu falo é que eu prego sempre. E o homem? E a formação desse caráter, desse homem, desse menino? A tendência é ele se transformar num homem frustrado. Como é que ele vai conseguir ter sucesso em outra profissão? Se ele só tinha aquela possibilidade, ele não tinha plano B. Muitos desses pais abdicam do estudo. Não cobram o estudo. Nem se preocupam se o moleque foi bem na escola ou não foi bem na escola. Aí eu falo, tudo bem, esse garoto ele foi até os 17, 18 anos jogando futebol. Só que ele não estudou. Porque os pais incentivaram ele a não estudar. Porque só tinha um plano A. É verdade. E se não der certo? Que homem que a gente formou? Vai viver do quê? Verdade. Então é muito difícil. Também esse ponto que você tocou aí da questão da educação também. Fundamental. Eu não sei como hoje é nos clubes grandes. Acredito que nos clubes grandes hoje é uma exigência. Você vai estar aqui dentro do clube, você tem que estudar, é obrigado a estudar. Eu acredito que seja assim em todos os times grandes. Mas nos times que tem menos estruturas, nas escolinhas mesmo, isso aí é solto. Não, E assim, eu tenho que sempre, é o que eu sempre falo. Eu falo mal e falo bem quando eu vejo. O Santos hoje está fazendo uma coisa muito bacana. Que a base inseriu, que os contratos dos meninos têm reajuste de salário, de valor, baseado em performance na escola. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O Gustavo que trouxe, eu acredito que foi o Gustavo, né, que é o novo, que faz tempo que ele está 1 ano e meio aqui na base, e ele trouxe essa metodologia, achei muito diferente. Falei para ele, cara, você fez essa pequena decisão que talvez para muitos não tenha tanta significância, foi extremamente importante. Porque você está mostrando para esses pais, você está mostrando para esses adolescentes a importância do estudo. Porque, infelizmente, não são todos que vão conseguir ser jogador de futebol. Sim. Muitos deles vão jogar futebol ganhando R$ 1.500, cara, um salário mínimo. E essa é a realidade. Se você for na Série A3 do Paulista, a Bzinha, que são salários mínimos, a maioria passou por time grande. Sim. E passou jogando. Muitos, seleção brasileira na base. Entende? A linha. Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso. Esse trabalho com a internet que eu comecei foi justamente porque realmente quando eu comecei a conhecer um pouco mais esse mercado de iniciação, me assustou demais. Me assustou da forma que os pais estão, me assustou da forma que os clubes estão. Eu estou inserido nesse negócio, então automaticamente eu tenho que também fazer a minha parte. Sim. Mas para as famílias que eu cuido, eu tenho um compromisso. Independente da performance do garoto. Então eu tenho diversos jogadores que eu ajudo financeiramente também, as famílias, que hoje são reservas. Que quando a gente fez a captação, eles eram grandes destaques. E eu não vou abandonar. Porque é um compromisso que eu tenho com essa família. Mas infelizmente, não é só o Bruno. Existem várias empresas. Muitos fazem da mesma forma. Tem ótimos profissionais. Como todo segmento, também tem os ruins. E infelizmente, esses ruins também estão fazendo captação desses meninos. Exato. Você está nesse mundo aí, está inserido, está imerso nesse mundo do futebol, no mercado do futebol, e você com certeza vai poder falar isso com muita propriedade. O trabalho que você está fazendo, na verdade, é um trabalho de contracultura, né, que nós falamos, né? Sim. É contracultura. Existe uma cultura instaurada há muitos anos no mercado do futebol, no mundo do futebol, e o trabalho que você está fazendo a partir da rede social, da sua mídia social, é trazer um outro olhar diferenciado para as pessoas que você consegue alcançar através do seu trabalho. E
é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que precisa ser feito, Sim. né? Para mudar essa realidade, essa mentalidade, né? De que a gente já conhece, você acabou de falar muito sobre isso. Então, na minha visão, pelo pouco que eu conheço do seu trabalho, deixou de ser um trabalho. Não, sim, já. É uma missão, é um propósito, é uma missão. Que Deus colocou. É uma missão, né? Para mudar uma realidade que está enfincada no futebol brasileiro. Assim, eu acho que mudar eu não consigo, né? Porque a gente é muito pequenininho perto desse mercado todo que existe no futebol, mas eu acho que o que eu sempre falo até para os atletas lá do clube, se eu conseguir ajudar uma família, você mudou uma realidade. Eu mudei uma realidade. Não consegue mudar. Então, acho que esse é o meu ponto, né? E depois que eu comecei a trabalhar na internet, me demanda tempo, mas hoje eu não consigo mais parar, né? Porque as pessoas precisam ouvir. A gente precisa estar reforçando sempre que eles não precisam estar desesperados. Que se for da vontade de Deus, o moleque vai virar, independente de onde ele estiver. Sim. Ele pode estar no Santos, ele pode estar num projeto, ele vai virar. Ele tem que estar fazendo o trabalho dele, se dedicando, fazendo o que precisa ser feito, aonde ele estiver. E que se os pais tiverem um convite para levar o filho dele com 7, 8, 9, 10 anos, ele não está preparado ainda para fazer essa mudança, não se culpem. Porque eu sempre falo para eles o seguinte, se o seu filho teve um convite de um captador com 7, 8, 9 anos, é ótimo, mostra que seu filho tem potencial, tem talento. Continue fazendo o que você está fazendo. Como é que ele teve o primeiro convite? O que você fez até chegar a esse primeiro convite? Continua nesse mesmo caminho. Você vai ter o segundo, você vai ter o terceiro, e Deus vai falar para você a hora de você fazer a mudança. Você vai ter convicção. Eu sempre falo a palavra convicção e propósito. Eu acho que elas têm que andar lado a lado. Você precisa estar convicto. Hoje a gente sabe de onde vem a nossa convicção. Sim. Mas é o que eu sempre falo para eles. Escuta, ora, pede direção, tenha calma, tenha paciência. Não se precipitem. Né? Eu vejo o futebol assim, uma ansiedade muito grande das pessoas mudarem, das pessoas achando que aquela é a última chance. Exatamente. E não é. Quando o jogador tem que virar, só a gente olhar aí tantas histórias de jogadores que viraram que nunca jogaram na categoria de base. Exato. Tem vários. Tem vários. Tem vários. Então, mas é que eu falo assim, então e às vezes, muitas das vezes, esses meninos que puderam viver o futebol da categoria de base e fizeram o caminho da forma correta, eles vão se transformar em grandes homens. Exato. Porque o futebol tem muita coisa boa. Sim. O futebol te traz o desafio, te traz a evolução, a disciplina, a questão de você saber lidar com o erro, com o acerto, a frustração, trabalho em equipe, te traz N possibilidades de vida que se você realmente conciliar o futebol, a base, com o estudo, você vai se transformar num baita profissional. Exatamente. Que é uma faculdade diferente. Só quem vive o futebol diariamente, as dificuldades que tem, sabe. Mas tem que percorrer o caminho com conhecimento, com calma, sem ansiedade, que aí as coisas acontecem. Independente se for no futebol. Muito bom, muito bom. A gente estava falando nos bastidores, enquanto estava ali falando, resolvendo a questão da vinda dele para gravar, né? Eu acho que vai precisar de mais um podcast aí, mano. Vai precisar de mais uma data, porque tem história ali para contar, hein? Não, tem muitas futebol histórias. Tem história, né? É um campo de histórias, né? A gente vê, eu gosto de ver algumas resenhas do pessoal no YouTube e tal, e eles contam várias histórias, algumas aumentadas, né? Eu vou aumentar um pouco mais, mas a resenha dos boleiros não tem jeito, ele sempre aumenta um pouquinho. Mas esses podcasts trouxe isso de volta, né, cara? Sim, que era a época que o futebol realmente era mais leve, né? Hoje tá difícil, hoje tá... Mas é isso, ó. Rapidinho a gente vai fazer um intervalo aqui e continue aí nos acompanhando, que eu tenho certeza que no próximo bloco o papo vai ser melhor ainda. Melhor do que já tá, né, Alan? É isso aí, até daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o Bruno Martins. Aproveitar, ó, a gente viu aqui que ele é muito influente nas redes sociais, a gente sabe disso. Segue ele aí, ó, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Segue ele, que eu tenho certeza que as redes sociais dele também são para glorificar a Deus. E ele tem feito isso através da profissão que Deus colocou, né? E agora virou uma missão, né? Agora é missão. Não tem jeito, não tem pra onde fugir, né? Que a gente fala. Né? É isso aí, o trabalho que ele tem feito na internet, tanto é que eu, como falei aqui já, o conheci através desse trabalho que ele está fazendo, que é um trabalho diferenciado, né? Que não fala somente da carreira, mas também semeia no coração da família, dos meninos que estão ali juntamente com ele, princípios e valores que vão ser carregados por toda uma vida. Então, é uma missão. Né, Bruno? É uma missão, sim ou não? É isso aí, com certeza. Isso traz um pouquinho de peso até maior, né? Porque é uma responsabilidade. Mas eu gosto, né? Acho que, como eu falei, foi um presente de Deus e a gente tem que seguir. Maravilha. Seguir nesse propósito.
Exato. Falando um pouquinho ainda do mundo do futebol, sobre a fé cristã, como que você vê, isso sempre já existiu de muito tempo, dos bastidores ali, né, dos vestiários ou outros momentos, pré-jogo ou pós-jogo, concentração, movimentos da partilha da palavra, do louvor, da pregação, da ministração do evangelho. Como que você vê? Você teve nesse ambiente? Como que você vê? Como os outros jogadores também que não são da fé também enxergam esse movimento? Como eu falei no meu testemunho, a primeira oportunidade que eu tive realmente de conhecer mais a palavra e conhecer um pouquinho mais de Jesus foi realmente nessas células pré-jogo, né? Sim. Então, toda a maioria dos clubes, né, nas concentrações, os irmãos, né, que realmente têm o conhecimento da palavra, eles fazem a célula e aí quem já tem uma evolução maior ali acaba levando a palavra, né? O futebol é um meio, assim, muito diverso, assim, de todas as religiões, então tem pessoas que realmente acreditam em diversas fé, né? Não sei nem como expressar de uma maneira mais clara, então a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado, né, para estar levando isso. Eu, por exemplo, no clube hoje que eu controlo, eu fiz questão de botar, né, um versículo, né, para que eles tenham a oportunidade também, né, de conhecer, né, que eu coloquei lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, acho que é muito importante para que eles tenham também esse contato ali, né, com um pouco da palavra. Mas realmente não é um meio fácil, cara. É um meio muito difícil, porque é um meio onde você vê corrupção, onde você vê essa questão da mulherada, de noite, né? Então, realmente não é fácil para o atleta realmente seguir firme no propósito, né? Agora, eu acho que é um meio, sim, que a gente precisa falar mais de Cristo, né? Porque são pessoas que têm visibilidade, que têm voz, né? E quanto mais a gente conseguir pregar a palavra, levar a palavra para essas pessoas e realmente essas pessoas se converterem realmente, entenderem o poder disso, né? Eu acho que a gente vai conseguir encontrar mais almas, mais pessoas aí. Então, acho que o futebol é um grande meio para isso, mas realmente não é fácil. Eu acho que é uma missão também que eu tenho. Como eu falei, para mim a minha conversão é muito recente e eu preciso, primeiro, é o que eu oro sempre, aprender, né, falar da melhor maneira. Agora estou fazendo um curso de evangelização para que eu possa estar cada vez mais preparado e me sentir mais pronto para estar levando isso, né? Mas quando eu tenho oportunidade, eu tenho falado muito sobre o meu testemunho, o quanto isso mudou a minha forma de enxergar até o futebol, né? E a gente vê, até a gente está falando em off, a questão das apostas, né? O quanto o futebol é um meio fácil para esse nicho. Então você vê hoje todos os clubes aí com casa de aposta no patrocínio. Se olhar o Cianorte não tem, né? Porque eu acho que não faz nem um pouco sentido, né? Eu como cristão ter algo desse no clube que eu trabalho. Mas como é que você vai mudar isso pro futebol mundial, que hoje é uma questão mundial, com os grandes ativos, com os grandes nomes, tendo entendimento da palavra, né? E a gente tem que pregar realmente sem cessar, para quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, com certeza vai ser melhor para todos nós. Então, esse final de semana até é engraçado a gente comentar sobre isso, porque eu estava vendo o jogo do Liverpool, que foi campeão, e acho que foi, não lembro qual jogador, ele fez o gol, ele levantou a camisa assim, ó, aí tava, I belong to Jesus. E aí a comentarista de arbitragem, ela falou, olha, é legal e tal, mensagem de fé, né? Mas tem uma regra na liga inglesa que você não pode expressar sua fé, seja ela qual for, né? E aí a gente não fala só relacionado até à fé cristã, mas de certa forma você expressar a sua fé, seja ela qual for, em ambientes como esse, eu acho válido. Eu acho que, certeza, independente de, claro, que a gente puxa a sardinha, como a gente fala para o cristianismo e tal, mas eu acho que você cercear esse tipo de manifestação, de mensagem que... Porque pode ter pode levar um padre, né, na concentração, acredito que já tenha acontecido. Enfim, mas obviamente que... Mas isso não vem de agora, né? Isso vem desde lá do Velho Testamento, do propósito de Jesus. Se você começar a ler a Bíblia, que agora eu estou conhecendo mais, eles não podiam... Desde lá. Exato. Então, assim, a gente sabe qual é a verdade, o caminho, né? E quanto mais a gente falar, mais a gente vai incomodar. Sem dúvida. Não tem jeito.
né? É uma luta espiritual muito grande. E onde está Jesus, o inimigo não tem poder, não tem como chegar. Né? E o futebol, infelizmente, é o meio onde é muito fácil para o inimigo estar. É o meio de aposta, é o meio onde os jogadores estão dentro dessa cultura. O garoto novinho, que de repente ele é cristão, ele tem um princípio, um valor, os amigos todos vão tirar sarro porque ele tem que estar com a mulherada, ele tem que estar no meio do pagode, né, da zoeira, e isso vai... É uma briga, cara. Uma briga. Então, quando você leva a palavra, quando você prega a palavra, automaticamente a perseguição vem. Isso é fato. E uma liga desse tamanho, proibir uma situação dessa, nada mais é do que... perseguição. Porque hoje, você pegar hoje grandes nomes com a rede social do jeito que tá, a rede social é uma coisa assim, ela é muito louca. Porque você pega a aposta, o cara vai lá fazer uma... A gente tá falando de aposta porque a gente tocou no assunto. Sim. O cara vai lá, você é o garoto propaganda de uma casa de aposta X. O cara me paga uma fortuna pra eu estar pregando aquilo. E aí não acontece nada. Agora começa a falar de Cristo lá todo dia. Exato. E a aposta... E é o que eu falo, a gente precisa realmente de pessoas que têm voz. Sim. Que se posicionam. Que se posicionem e falar. Se posicionam. E é isso que eu tenho pedido orientação para Deus. Levantar os valentes, né? Levantar os valentes para e me preparar para falar cada vez mais. Então, assim, a minha ideia é que da minha rede social, daqui a pouco, eu consiga estar cada vez mais levando de alguma forma a palavra. Eu só preciso estar preparado para isso, com conhecimento ainda melhor, para realmente levar da maneira que Deus quer que eu leve. Não tem que ser da maneira que eu acho que tem que fazer. Eu acho que tem que ser realmente algo vindo dele. Que aí vai ser extremamente orgânico e vai alcançar. Não tenho dúvida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Família. Queria saber um pouquinho como que é como você lida com tudo isso, tendo uma família para cuidar também, para zelar, para ser sacerdote da casa. Você teve uma carreira no futebol como atleta profissional e agora é gestor, né, empresário do mundo do futebol, mas também tem uma família, né, que precisa de você, que precisa de direcionamento, que precisa de cuidado. Não sei se você tem filhos, mas como você lida com essa demanda? Eu tenho 2 filhos e não é fácil, né? Isso é um aprendizado que a gente tem que ter todos os dias, realmente, de colocar as prioridades, né? Na escala correta. Exatamente. Jesus, família e trabalho, né? E é um desafio, porque hoje realmente a minha vida é uma loucura, né? Eu tenho mais de 70 atletas na minha empresa. Tenho uma equipe que me ajuda muito. Eu sempre falo que a BMS não é o Bruno, né? É um CNPJ que tem várias pessoas tão importantes quanto eu dentro do processo. E ainda tem um clube, né, que eu estou diariamente ligado, né, e é uma responsabilidade muito grande ali também. E tem a minha família, que é a minha base, né? Então eu tenho realmente que me dividir, e a gente vai se ajustando, né? Agora a gente está orando muito por uma decisão que vai também nos aproximar cada vez mais, mas eu acredito que eu tenho conseguido, assim, suprir as necessidades, né? Amém. A patroa tá ali, ela pode falar um pouco melhor. Glória a Deus. Mas eu acho... Pra quem não sabe, a esposa do Bruno tá aqui nos bastidores, aqui acompanhando. Exato, ela nunca quer participar, mas já eu vou colocar ela, que ela tem o testemunho dela também para ela falar do meu lado, mas assim, ela é minha base, né? Eu não posso falar muito também, que é mais uma que eu choro sempre. Mas eles são minha base, cara. E quando eu sinto que de repente eu tô deixando a desejar, pra mim pega pesado, né? E com a minha conversão recente, eu sei da minha responsabilidade também, né? Dentro do meu lar, como líder espiritual, eu preciso tá do lado deles realmente. E eu sou muito grato a Deus, porque eu tenho 2 filhos que amam ir pra igreja, que já estão crescendo no caminho do Senhor, né? A gente brinca que o Davi, o mais velho, que vai fazer 10 anos, é o pastorzinho, né? Então ele leva a palavra pros amigos. Então ele joga futebol hoje, ele tá no Santos, no campo e no futsal. Ele vai no carro com os amigos ou no ônibus, ele já vai ministrando. Ele ministra, ele pega, vamos orar, chama um amigo para orar antes do jogo. E isso é muito bacana. Acho que não tem satisfação maior pro pai e pra uma mãe quando a gente vê que nossos filhos estão no caminho certo, né? Esse é o poder do ambiente. Né? Exato. E oro a Deus muito para que eles possam realmente seguir, né, nesse caminho, que eles tenham realmente cada vez mais entendimento do quanto Deus é maravilhoso e tem que ser a prioridade da nossa vida sempre. Maravilha. É isso aí, muito bom. Você falou dos desafios, né, da paternidade, né, de ser o sacerdote da família. A gente tem muito isso também, né? Sim, acho que independente da profissão, né, a gente tem esse desafio como pai, como marido. Sim. Eu tenho 3 também e eu sei bem como é.
Tem uma de 9, uma de 7 e um de 3, que também, hoje eu posso dizer que a gente costuma dizer que eles nasceram no Evangelho, então eu posso dizer que meus filhos nasceram no Evangelho, então é uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer enorme também ver eles crescendo nesse ambiente, que nem o Alan falou, né? E, pô, ver o seu filho assim, como você contou, já influenciando, né? Mas tu vê, ele está influenciando, está fazendo, porque ele está inserido num ambiente, não o poder do ambiente, né? Então, sem dúvida. Está olhando para o pai, está olhando para a mãe, está olhando para a família, e ele está sendo inspirado e influenciado por aquele ambiente, que na verdade é o que a gente deseja para os nossos filhos, né? Influenciá-los naquilo que a gente acredita que é certo, que é honesto, que é ético, que é íntegro. E se tratando da fé, é a mesma coisa. A gente quer que eles sigam esse caminho, que é o caminho da verdade, né? É o caminho da justiça, do amor, da retidão. Então, na verdade, a família é o nosso primeiro ministério. Exato. Né? Ela é o primeiro e principal ministério. Sem dúvida. Pode dar tudo certo, mas se a família, que é o nosso primeiro ministério, não der certo, nada deu certo no final das contas, né? Então, eu fiz essa pergunta por quê? Porque são muitas demandas, são muitas famílias que você tem nas suas mãos para, de alguma maneira, cuidar, né? Para direcionar, dar direcionamento, dar orientação, mas você também tem uma família, né? Que é a sua, que você precisa zelar também, né? Total, e eu brinco que eu sou um para-raio de problema, né? Porque eu tenho 70 famílias, isso é uma coisa, às vezes, até que por muitas das vezes me faz ficar mal, porque as pessoas só me ligam para problema, e é natural, né? Porque para elas ali eu sou uma esperança de resolver, de solução. Então, dificilmente eu recebo uma ligação para uma boa notícia. A maioria das ligações são para problema. Ou o treinador tirou, e assim, tem dia que é uma porrada de problema. E às vezes você se preocupa tanto com o problema das outras famílias e a sua família acaba... Você acha que tá tudo bem e pronto, né? E é o que você falou. Tem que ser ao contrário, né? A minha tem que ser 100% prioridade. Sim. E por isso que a gente tem orado muito nos últimos dias, para que a gente possa estar cada vez mais perto em todos os sentidos, né? E eu, como pai, também ter a oportunidade de estar liderando a vida espiritual dos meus filhos, estar com eles, estar com a minha esposa, né? A minha esposa tem papel fundamental na minha conversão também, porque ela orou muito, né? Para que... Sim. Olho pra ela, mas ela sabe o quanto que ela orou, né? Pra que eu esteja aí nessa batalha. E é um processo realmente hoje, como eu falei, hoje eu me sinto extremamente conectado com Deus, convertido realmente de verdade, mas é um processo diário. Então não pense você que você vai se converter e vai transformar do dia pra noite. Sem dúvida. É um processo. Nós temos que estar buscando a palavra, buscando conhecimento, oração, conexão com Deus todos os dias. Só assim que essa conversão. A gente precisa se converter todos os dias, né? Todos os dias. Eu acho que esse é o detalhe chave. Eu tô me convertendo há 28 anos. Eu acho que é isso. Eu acho que a vida com Jesus é isso. É acordar de manhã e se converter de novo. Senhor, me perdoa, até misericórdia. Que ela se renove todas as manhãs. Porque a caminhada é essa. E se você entrar no meio maluco que a gente vive... Mais ainda, né? É doideira. Então Deus é maravilhoso. Eu me sinto um privilegiado. Cara, muito bom. Bruno, agora para a gente ir para os finalmente aqui, eu vou pedir para você deixar aquela mensagem para quem está te ouvindo, para quem está te vendo ali. Uma mensagem talvez até direcionada para o cristão que está dentro do futebol e talvez esteja um pouquinho escondido, um encorajamento, né? Uma palavra assim para que ele possa ser influência também no ambiente que ele está. Eu acho que para o cristão ele tem que realmente colocar para fora. É nossa missão dentro do nosso esporte, dentro da onde a gente vive. Eu acho que o futebol te proporciona isso, né? Tem até um atleta nosso lá que ele é um cara assim muito usado por Deus. Ele tinha parado de fazer a célula, eu chamei ele e falei, peraí, você precisa manter isso, cara. Sim. Nosso time não pode não ter uma célula, não tá sendo pregado a palavra aqui. Aqui você talvez está jogando futebol só para isso. Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento. A partir do momento que a gente, que é cristão, que conhecemos a verdade, que sabemos que Jesus é o único caminho de salvação, a gente não pode deixar isso para dentro. Principalmente dentro do futebol, que é um meio tão difícil. Então a gente tem a obrigação de falar. Não só no nosso dia a dia, mas na nossa rede social. A gente tem que estar sempre, de alguma maneira, levando o evangelho, levando a palavra, para que as pessoas que se espelham na gente, que de repente nos enxergam como
exemplos de algo, esqueça um pouquinho o nosso lado profissional e enxerga o nosso lado cristão. E talvez não, com certeza, é o que eu sempre falo, se a gente conseguir levar o evangelho para uma pessoa e essa pessoa realmente conhecer a Cristo, vai ser muito mais importante, de repente, do que uma carreira inteira como atleta. Exato. É aquele texto, né? Uma alma vale mais que o mundo, né? Vale mais que o Você mundo, mudou exatamente. a história de uma pessoa, você... Olha o quanto de impacto. Na verdade, eu costumo dizer, né, Felipe? Eu sei que a gente está encerrando. Quando a gente é instrumento para mudar a vida de uma pessoa, a gente não está mudando a vida de uma pessoa só. A gente está mudando o destino dela. Sim. E a posteridade dela, a geração dela. Então, isso é muito impactante. Isso é muito, isso não é pouco. Então, o que você tem feito, se uma alma conhecer a Cristo através do trabalho que você faz, do futebol e dos princípios e valores que você tem semeado, cumpriu a missão. Cumpriu. Essa é a minha sensação. E assim, eu sei que eu tenho muito mais para fazer nesse meu propósito cristão, né? E eu tô só no início dessa vida com Deus, né? Dessa experiência maravilhosa, que é acordar todos os dias e você saber que você tá no caminho certo. Ter essa certeza, né? Ter essa convicção. Então eu tenho certeza que cada vez mais eu vou estar sendo usado para isso. Mas é o que eu falo, a gente tem obrigação de levar o evangelho. Eu acho que ser cristão é isso. Ser cristão quieto, você está deixando o seu princípio fundamental, que é realmente estar levando. Jesus nos pediu isso, né? Ele nos deu essa ordem, na verdade, né? É a nossa missão de falar e de levar a palavra. Então, é isso que nós temos que fazer. Amém. Se eu puder deixar uma mensagem para você agora, eu quero que você tire da sua cabeça, através da história do Bruno, eu tive essa revelação, digamos assim. Deus, ele escreve certo por linhas certas. O Bruno está onde ele está hoje porque Deus escreveu a história dele de maneira certa. E é por isso que você tem que tirar esse ditado popular de que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas, porque ele é o dono de todas as coisas, né, Alan? Ele está no controle de todas as coisas. Exatamente. Você achou que não deu certo em alguma coisa, não é que você não deu certo. É porque não era para ser naquele lugar. Deus tem o governo de tudo, ele é soberano, e é exatamente isso que nós aprendemos através da história do Bruno. Exato. Né? Ele houve contentamento, porque ele entendeu qual era o real propósito que Deus tinha para a vida dele, porque poderia ser uma frustração, mas ele entendeu o real propósito, houve contentamento no espírito, e hoje faz todo sentido o que ele está fazendo, que é uma grande missão, que é mudar a mente das pessoas através da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, que você seja inspirado. Aí nós recebemos nessa noite o Bruno Martins. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado você. Para mim, como eu falei, foi desafiador, mas foi muito gratificante falar de Cristo junto com o meu trabalho, com o futebol. Acho que foi a primeira experiência de muitas que virão. E com certeza, os próximos convites que eu tiver para estar falando de Cristo, vai ser prazeroso demais. Vai ter outros, né? Vamos. Em nome de Jesus, teremos outras oportunidades aí. Isso aí. Que você continue sendo inspiração aonde Deus te plantou, né? Que Deus te use poderosamente como ferramenta dele no meio do futebol, no meio das famílias que Deus tem colocado nas suas mãos para gerenciar as carreiras, mas sobretudo cuidar dessas famílias, né? Com aquilo que Deus colocou no teu coração. Para você que nos acompanhou aqui até agora, muito obrigado. Valeu, pessoal. Deus abençoe a sua vida e seja influência aonde Deus te colocou. É isso aí. Nós recebemos essa noite Bruno Martins, que é dirigente de futebol, é cristão, pai de família, casado, é membro da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração na cidade de Santos. E que você seja inspirado pela vida dele, pela história dele. E não se esquece de seguir a gente e também seguir ele nas redes sociais. Ficamos por aqui. O nosso Deus abençoe para você, o nosso boa noite. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família.